Sincronizando informação de usuários com LDAP. Nesse vídeo, você vai aprender como integrar um processo com um servidor LDAP para manter sincronizada a informação dos usuários em Visage. Para integrar o servidor LDAP, devemos configurar os metadados da conexão com o servidor, configurar um mapeamento entre os atributos de usuário de Visage e os atributos de usuário de LDAP. E, finalmente, se for necessário, devemos configurar valores padrão para alguns atributos de usuário de Visage. Para fazer isso, vamos à vista de módulos e depois selecionamos Segurança. Agora, selecionamos a opção LDAP para configurar a integração. Primeiro, devemos habilitar a integração LDAP. Depois, devemos configurar as propriedades de metadata para estabelecer a conexão com o servidor LDAP e localizar o repositório específico no qual estão armazenadas as contas de usuário. Depois, devemos configurar as opções de importação, definindo as propriedades de identificação da conta do usuário, o domínio e o filtro sobre o repositório LDAP. Portanto, configuramos a URL do LDAP. Leve em consideração que a rota deve estar em formato LDAP. Depois, digitamos um domínio, usuário e senha válidos para dessa forma estabelecer a conexão com o servidor LDAP. Agora, uma hora entre 0 e 23, isto significa que se deseja executar a sincronização à meia-noite, deve-se configurar o valor em 0. Também significa que a sincronização só será executada uma vez por dia na hora indicada. Agora, devemos configurar as opções de importação. Como padrão, está configurado um filtro para obter especificamente os usuários de um repositório LDAP. Leve em consideração que um servidor LDAP podem existir usuários, computadores, servidores, grupos. O objetivo é sincronizar os usuários, portanto, manteremos a configuração padrão. Depois, devemos configurar o domínio. Para este exemplo, será Visage. Isto significa que os usuários que forem sincronizados ficarão armazenados com este domínio no Visage. Finalmente, para as configurações básicas, devemos configurar a propriedade de identificação da conta de usuário. Para este exemplo, vamos utilizar a propriedade SunAccountName para identificar o usuário. Leve em consideração que deve ser usada uma propriedade LDAP que garanta que possui valores únicos para os usuários registrados no LDAP. Como boa prática, clicamos no botão Teste para verificar se a conexão baseada nas configurações é bem-sucedida. Observe que, para este exemplo, 194 usuários serão sincronizados. Isto significa que nossa configuração está correta. Por motivos de segurança, não apresentamos os valores. Normalmente, o mapeamento de atributos é configurado para, desta forma, configurar os principais atributos de usuário de Visage e seus atributos LDAP correspondentes. Isto significa que, quando for executada a sincronização para cada usuário sincronizado, os valores dos atributos LDAP serão armazenados nos atributos de usuário de Visage. Portanto, selecionamos a aba Mapeamento de atributos. Aqui, usando o botão Mapeamento, podemos configurar os atributos de usuário de Visage desejados. Para este exemplo, vamos adicionar duas configurações. A primeira, para a propriedade Nome de usuário, e a segunda, para o atributo Nome completo. Buscamos e selecionamos o atributo de usuário de Visage, Nome de usuário. Agora, digitamos SunAccountName, porque nesta propriedade LDAP é armazenado o nome do usuário. Depois, adicionamos outro mapeamento para o atributo Nome completo. Leve em consideração que podem ser adicionados os atributos Visage que se desejem. Agora, selecionamos a aba de valores padrão. Esta é a última configuração que precisamos. Aqui, configuramos valores padrão para os atributos de usuário de Visage. Isso significa
que para cada usuário sincronizado no atributo será armazenado o mesmo valor padrão. Para adicionar um novo atributo e seu valor padrão, clicamos no botão Valor Padrão. Para este exemplo, vamos adicionar dois valores padrão. O primeiro, para deixar todas as contas de usuário sincronizadas como ativas. E o segundo, para deixar todas as contas sincronizadas ativas para a designação atividades. O número 1 significa que a propriedade é configurada em True. Uma nova janela é mostrada informando sobre o armazenamento bem-sucedido. Clicamos no botão OK. Leve em consideração que cada dia, na hora configurada, Visage obterá informação de cada um dos usuários do servidor LDAP e depois armazenará e atualizará esta informação no banco de dados do projeto Visage. Até aqui, a configuração necessária para integrar o processo com o servidor LDAP para manter sincronizada a informação dos usuários em Visage. Obrigado pelo seu interesse em Visage.